Nessa aula, nós vamos aprofundar no tema emoções, sentimentos e estados de humor, a dimensão afetiva, que agora recebe um nome mais atualizado. Hoje, a ciência denomina dimensão afetiva de dimensão socioafetiva. Por quê? Porque as emoções, os sentimentos e os estados de humor impactam nossas relações sociais, formam nossas relações. Há estruturas cerebrais dedicadas à relação social. E há estruturas cerebrais dedicadas às emoções e aos sentimentos. E essas duas estruturas se comunicam, interagem e muitas vezes se sobrepõem. Os pesquisadores chegam a falar em cérebro social, cérebro emocional, ou cérebro socioemocional. É por isso que nós temos no transtorno de espectro autista, a pessoa que está enquadrada nesse espectro de autismo, ela apresenta dificuldades que são sociais, de relacionamento social. Exatamente porque áreas da dimensão afetiva estão comprometidas. Estruturas do cérebro emocional estão comprometidas, juntamente com estruturas do cérebro social. Então está tudo junto. No passado, na década de 80, nós falávamos em inteligência emocional, que é a capacidade da pessoa lidar com a sua dimensão emocional, suas emoções, seus sentimentos, seus estados de humor. Agora nós já falamos em cognição socioemocional. Então eu tenho a cognição racional, a pessoa é ótima com processo, com leis, com interpretação, em dar sentença, em raciocínio lógico, em argumentação, ela é boa com matemática, ela é boa com números e pode não ter nenhuma cognição socioemocional. Ter uma cognição socioemocional baixíssima. É aquela pessoa muito inteligente, mas que não consegue se relacionar e que não tem autocontrole emocional. Não consegue regular as próprias emoções, os sentimentos. Não consegue sequer compreender sua dimensão socioafetiva. Então são pessoas que apresentam muita dificuldade no relacionamento, embora a inteligência. São muito inteligentes, mas com uma cognição socioafetiva baixa. Vamos tentar usar uma outra metáfora para a gente entender esses componentes da dimensão socioafetiva. São 3: emoções, sentimentos, estados de humor. Eu vou usar aqui a imagem ou a simbologia da química. Pensa na tabela periódica. O que você encontra na tabela periódica? Os elementos químicos. Hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono. Os elementos químicos são os correspondentes das emoções. Então, as emoções são aquelas respostas fisiológicas e psíquicas, já estudamos isso, cuja duração é de milésimos de segundo, a periodicidade é alta e ela resulta em hábitos emocionais, não é? Que eu posso cristalizar determinadas reações. As emoções são os elementos químicos. Então, vou falar, por exemplo, ao invés de eu dizer hidrogênio, hélio, oxigênio, eu vou falar de emoções primárias. Medo é uma emoção primária, como o hidrogênio. Raiva, tristeza, alegria, repulsa, nojo, né? Atração, empatia, confiança, solidão, estima. São emoções da tabela periódica. Então, seguindo essa metáfora, nós teríamos uma tabela periódica
que são as emoções primárias, as emoções principais. E o que eu faço quando eu quero formar elementos? Eu combino as espécies químicas. Então, se eu combino hidrogênio e oxigênio, na proporção correta, eu tenho o quê? Água. Quando eu combino, vira uma molécula. Molécula é um sentimento. Então, sentimento é uma somatória de emoções. Quando eu misturo espécies de emoções diferentes, mais elementos cognitivos, mais interpretação, mais a memória, mais significado, mais aquilo que eu aprendi. Quando eu elaboro a emoção, ela se torna sentimento. São as moléculas. Então eu tenho, por exemplo, o exemplo que eu dei. H2O, água. Né? CO2, gás carbônico. Aqui também. Vamos imaginar. Se você misturar medo, raiva e tristeza. Medo, raiva e tristeza. Não está parecido com o sentimento decepção? Decepção. Ou com o sentimento ciúme. Ciúme. O ciúme não tem um pouquinho de raiva? Não tem um pouquinho de medo? Não tem um pouco de tristeza? Não tem um pouco, às vezes, de repulsa? Você não quer aquilo. Você está com medo do término do relacionamento, de perder alguém. Você está com raiva de estar vivendo aquilo. Misturou os elementos. Misturou as emoções. Formou uma molécula. O sentimento é uma molécula. É algo num nível hierarquicamente superior. O sentimento é mais elaborado. Por isso que o sentimento de uma pessoa não coincide com o da outra. Não adianta você comparar o sentimento de alguém com o sentimento do outro. Você é casado e fica querendo comparar o seu ciúme com o ciúme do seu marido ou da sua mulher. Não adianta. O seu ciúme é um. O ciúme dele ou dela é outro. Por quê? Porque é composto de emoções e é composto de elementos cognitivos diferentes. Isso tem a ver com a sua criação, com a sua religião, com a sua visão de mundo, com as suas ideias, com as suas crenças. Isso tudo matiza, isso tudo altera a molécula. Veja como o sentimento é complexo. O sentimento ele é construído socialmente. Ao longo da sua história de vida, você foi construindo sentimentos. Por isso que alguns sentimentos você experimenta mais do que outros. Percebeu agora? Por que alguns sentimentos estão mais no nosso cardápio do que outros? Porque é construção de vida. Ao longo da nossa experiência de vida, algumas moléculas são mais utilizadas do que outras. A sua própria vida pode ter te levado a experimentar alguns sentimentos mais do que outros. Por exemplo, a sua história de vida pode ter te levado a experimentar mais vezes o sentimento de abandono, o sentimento de fragilidade ou o sentimento de importância. Então você tem um sentimento de que você é muito bom, que você é muito importante, porque isso foi construído ao longo da sua história de vida. Você foi juntando ali os átomos, as emoções, foi juntando ali seus elementos cognitivos. Né? Por isso que o sentimento, olha, ele dura aí minutos ou horas. A periodicidade dele é média, ele não varia tanto igual a emoção. O sentimento perdura mais. E ele leva a hábitos de sentimento, ou sentimentos habituais. Sentimentos habituais, isso é muito importante. No segundo módulo,
nós vamos mergulhar no aspecto do equilíbrio da nossa dimensão socioafetiva e será muito importante investigarmos nossos sentimentos habituais. Aqueles sentimentos que nós experimentamos mais vezes ao longo do dia e que acabam se tornando um padrão de sentimentos que precisa ser reforçado ou corrigido. Reforçado ou corrigido, mas sempre equilibrado. Lembra do equilíbrio dinâmico? Eu preciso estar sempre equilibrando, porque não pode faltar nem sobrar, né? Tem que oscilar de modo equilibrado. Veremos isso. Sentimentos habituais. Então aqui nós temos essa definição. Quando você junta emoções e quando você mistura com a sua história de vida, suas crenças, suas ideias, seus pensamentos, sua cultura, sua linguagem, o sentido que você dá para a vida, quando você matiza isso tudo, você tem sentimentos. E, por fim, o estado de humor. Aqui eu coloquei, por exemplo, madeira e uma liga metálica. Perceba que na madeira e na liga metálica eu tenho várias moléculas. Então, várias moléculas. Então, quando eu junto átomos, eu tenho uma molécula específica. Por exemplo, hidrogênio e oxigênio. Tenho água. Carbono e oxigênio. Gás carbônico. Mas se eu junto os dois, eu tenho uma substância. Então, os estados de humor podem ser vistos como substâncias. São mais complexos ainda. Por isso que eles são difusos. Eles são difusos, você não consegue definir. Você fala, estou desanimado. Porque, na verdade, esse estado de humor desanimado, ele tem a ver com o seu relacionamento afetivo, ele tem a ver com algo que você está vivendo no trabalho, ele tem a ver com o seu corpo físico, ele tem a ver com a sua saúde, ele tem a ver com a sua questão financeira, os aspectos profissionais. Tem a ver um tanto de coisa. Misturou um tanto de sentimento de várias áreas da sua vida. Aquilo se misturou e formou uma substância, uma liga metálica. Emoções, mas elementos cognitivos. Então, essas substâncias são complexas. Os estados de humor são complexos. Complexos. Por isso que é difícil trabalhar estado de humor. Imagina o estado de humor depressivo. A complexidade que é isso. São muitos sentimentos envolvidos. Tem muita cognição envolvida. Muitas ideias, o que a pessoa pensa da vida, o que ela pensa a respeito dela mesma, qual o significado que ela dá para a sua vida, se ela tem ou não um propósito. E mais um conjunto de sentimentos, sentimentos envolvendo a sua sexualidade, sentimentos envolvendo o seu corpo, sentimentos envolvendo suas relações afetivas, sentimentos envolvendo suas relações familiares, mistura tudo. Aí vira aquela grande mistura. Em química nós chamamos isso de substância. Esses são os estados de humor. Ora, é claro, se o estado de humor é difuso e complexo, a duração dele é mais longa. Você pode ficar no estado de humor depressivo por anos. Você pode ficar no estado de humor depressivo por meses. Por exemplo, você perdeu, morreu alguém querido, alguém que você ama. Por um bom tempo, você pode ficar num estado de humor depressivo. Conjunto de sentimentos, difícil de definir. A pessoa não consegue nem explicar o que ela está sentindo. Porque é complexo mesmo. É muito complexo. A periodicidade é baixa. Por que periodicidade? O estado de humor não muda igual a emoção. O estado de humor é mais estável. É mais estável. Se ele não estiver estável, tem um transtorno de humor. Algum problema. Então,
se o humor está variando demais ou se ele está fixado num ponto. A gente lembra, por exemplo, do filme Coringa. Ele estava sempre rindo. O estado de humor dele era sempre de alegria, sempre de excitação, mesmo alguém morrendo, acontecendo algo que não era para ele achar graça. É um transtorno. É um transtorno grave. Então eu não posso estar 100% alegre, o tempo todo alegre. E também não posso estar o tempo todo triste. Aqui surge a ideia, então, de equilíbrio, de oscilação. Mas isso já é tema para o próximo módulo. Encerramos aqui o módulo 1, compreendendo, espero, o conceito de dimensão socioafetiva, o conceito de emoção, de sentimento e de estado de humor. Agora, no módulo 2, teremos outras surpresas.